Pessoal, bom dia. Espero que estejam todos muito bem. Quero começar já falando quão feliz eu estou de ver que a gente está num ambiente falando de tecnologia e de humanos e estamos pensando nos humanos, né? Com esse evento silencioso, primeira vez que participo de um, achei sensacional. Então, de parabéns à organização. Muito bom. Então, nós vamos falar sobre os soft skills que protegem dados, sistemas e reputações. Mas de onde que veio isso e por que a Nayara está falando sobre isso? Bom, eu me chamo Nayara, me identifico melhor e gosto que me chamem mais de Nay, então fiquem à vontade. Sou a Nay Moura. Minha história com a tecnologia começou muito cedo. Eu fui uma criança tímida, não sabia ainda que tinha TEA, TDAH na minha infância, não se falava de saúde mental da forma como a gente fala hoje. Então, meus amigos, minhas amizades eram muitos livros, comecei a ler muito, muito cedo. E com isso eu acabei me adiantando muito na escola, porque quando cheguei ali na primeira série do ensino fundamental, hoje tem outros nomes, né? Nono ano, não sei o quê, tô meio velha. Mas na minha época, isso sou mineira, se não perceberam ainda, na minha época ali em Minas, a gente ainda chamava de primeira série do ensino fundamental. Quando eu cheguei ali, por essa minha leitura ávida e gostar de ficar procurando, eu adorava ler a Barça, gente. Era assim, meu gibi, eu era a gibi da Turma da Mônica e a Barça. E aí eu cheguei na primeira série, eu era quietinha, eu não falava muito, assim, não atrapalhava a professora com questões de fala, de ficar falando alto, bagunçando. Eu era sentava na frente, mas o que acontecia? Qualquer segundo que o professor saía da sala de aula, levantava a Nay para ir fazendo o exercício de todo mundo, de carteira em carteira. Aí eu fazia o meu, fazia os coleguinhas e atrapalhava o aprendizado. Então fui passando da primeira série, me adiantaram para a segunda, para ver se eu me aquietava, ficava um pouco mais desafiador. Não funcionou, passamos para a terceira. Esse pequeno momento da minha vida ali, aos 7 anos de idade, acabou fazendo com que eu entrasse na faculdade muito cedo. Aos 15 anos, eu estava aprovada para fazer sistemas de informação. Então, eu escolhi tecnologia, e aí foi muito interessante ouvir o Rodrigo falar, porque a minha escolha foi exatamente baseada nisso. Eu falei, não quero falar com gente, não quero trabalhar com gente, quero trabalhar com máquinas. E eu ainda justificava mais, falava, porque assim, se eu sou médica, se eu trabalho com a vida humana, um erro meu, ele é irreparável. Se eu trabalho com máquina, o negócio deu ruim, eu posso demorar 2 anos para pagar em suaves prestações, mas eu pago o prejuízo, está tranquilo. E foi com essa mentalidade que aos 15 anos eu escolhi fazer tecnologia. E aí vocês veem hoje a Nay aqui falando de soft skills. Por quê? Porque depois eu fui descobrindo no mercado, já estando aí no mercado de tecnologia há mais de 20 anos, eu entendi que a maior parte das estratégias falha por questões humanas. Elas falham pelas soft skills, não pelas hard skills. Hoje eu atuo como diretora de estratégia da TOTWORKS, que é uma multinacional de consultoria de tecnologia. Estamos atuando em 18 países e crescendo. E em nenhum desses países o maior desafio estratégico foi relacionado a hard skills. São importantes? Muito. São essenciais? Estão no core, especialmente em negócios de tecnologia? Sim. São as principais causas de desafios críticos em estratégia? Não. Então é por isso que eu quero falar sobre soft skills e é por isso também que eu criei o IBAC, que é o Instituto Brasileiro de Habilidades Comportamentais, justamente pensando em trazer as soft skills para a evidência e mostrar que pensar em humanos não é contrário a pensar em pessoas. Não é contrário a pensar em números. Sejam esses números os bits que formam os nossos códigos, sejam esses números resultados corporativos. Pensar em humanos e números é uma simbiose. Empresas que não faturam, empresas que não têm bons resultados, têm mais dificuldade de dar melhores condições para os seus trabalhadores. Trabalhadores que têm uma condição de trabalho ruim ou que são pouco treinados também vão ter menos condições de gerar riqueza, produtividade para as empresas em que estão. Então, é uma simbiose. E mesmo que você nunca tenha pensado nisso, as soft skills são uma camada importante para proteger dados, sistemas e reputações. Deixa eu ver para onde que eu vou aqui. Muito bem. E aí a pergunta que fica é quem protege o sistema que protege os seus dados? Porque quando a gente fala assim, quem é que faz? Qual que é o principal cerne de proteção dos seus sistemas? É comum que as pessoas vão pensar em firewall, tecnologia, a galera do TI, antivírus, Zero Trust e N outras questões. Mas o fato é que isso está muito mais relacionado a comportamento e passou da hora da gente saber disso. Aqui eu trago um caso que para mim é muito emblemático
onde em 2021 a gente teve a maior empresa, o maior oleoduto dos Estados Unidos da América, passando por uma situação complicadíssima. Um clique em um e-mail. Uma empresa terceirizada fazia o atendimento. Alguém enviou um e-mail de phishing. Esse estagiário clicou. Depois de clicar, entendeu que tinha um problema ali. Pensou que não tinha suficiente hierarquia dentro da empresa para poder dizer que achou aquele clique suspeito. Ficou com receio de soar alarmista, como um estagiário de uma empresa terceira, para dizer que ele achou aquele e-mail suspeito, ele já havia clicado. Ficou na dele. O custo disso, em termos financeiros, mais de 4,4 milhões de dólares. Mas a reputação e o transtorno que isso causou, imagine o maior oleoduto dos Estados Unidos. Imagine quando eles tiveram que deixar os sistemas dele todos desabilitados enquanto eles investigavam o que tinha acontecido através do vazamento daquelas informações. Eles foram chantageados pelos hackers que invadiram o sistema através dessas informações. Esses 4,4 milhões aqui foi só o valor de resgate para terem acesso ao sistema novamente. Não estamos nem falando de reputação, de valor de mercado, de valor de bolsa. Ao deixar os sistemas inativos, postos de gasolina foram desabastecidos. Postos de gasolina desabastecidos, nós temos a logística inteira comprometida. Logística comprometida, temos mercados desabastecidos. E aí temos pessoas em desespero. Temos uma grande fila em cada posto de gasolina, em cada esquina, porque todo mundo está apavorado que vai ficar sem combustível. Então, o caos se instaurou, bolsa de valores afetada e a reputação destruída. Tudo isso por causa de um clique. Um clique que uma pessoa talvez tenha feito na pressa, no hábito, porque estava atrasado, porque estava cansado, porque estava com fome, porque tinha uma reunião daqui a pouco, porque achou que era um assunto urgente. O título estava parecendo que era urgente, a assinatura ele viu, parecia legítima, clicou. Então, não adianta continuarmos pensando em proteger sistemas através de tecnologia enquanto não estivermos colocando as pessoas no centro para entendermos que se elas não estiverem bem treinadas, elas vão sempre ser a parte mais vulnerável. E essa parte mais vulnerável não está na má intenção, tampouco na incompetência técnica, mas muito centrada no hábito e nas coisas que a gente faz sem mesmo perceber. Aqui eu trago alguns dados interessantes. As últimas pesquisas nos mostram que 95% dos incidentes de segurança envolvem um erro humano. E que 43% das pessoas entrevistadas admitem já ter errado por cansaço ou distração. Foco aqui no admitem, porque quantas vezes a gente falha e nós mesmos não temos certezas do porquê. Cansaço, estresse, repetição, viés de normalização e até curiosidade. Acreditam? Veja bem, 35% das pessoas entrevistadas eram profissionais da área de tecnologia. Disseram que clicariam em um phishing, mesmo desconfiando. Mas, Nayara, não faz sentido. Por que fariam isso? O povo não está doido. Não está doido, mas está humano. E aí, muito me conecto com essa frase, que o clicar é humano, porque a curiosidade é humana. As pessoas que disseram que clicariam, mesmo suspeitando de ser um phishing, a maioria das pessoas justificou que, primeiro, ficaria curiosa para entender ou qual é a mensagem e realmente confirmar se é um phishing ou não, ou queriam ver qual que é a tática que as pessoas estão usando. Sabe aquela coisa? Eu quero fazer meio que uma engenharia reversa, eu quero entender o que eles estão achando que vão usar para chamar minha atenção. E é curioso porque, tentando fazer o debunker da estratégia do hacker, eles estão atendendo e fazendo com que aquela estratégia seja válida. Eu vou abrir porque eu quero ver o que eles estão achando que eles vão fazer. Eu vou abrir porque eu quero ver que tática eles estão usando de phishing. E nisso estão caindo no phishing. Então, veja que a curiosidade, ela é muito humana. O impulso, ele é muito humano. E daí, quem é que não lembra daquela clássica cena dos Simpsons, né? Do não aperte o botão vermelho. Eu tenho certeza que muitas vezes a gente apertou um botão vermelho que tinha uma placa para não ser apertado. Porque alguém é humano. E aqui, para mim, tem uma questão mais crítica. E talvez, na minha perspectiva, seja a mais crítica, porque é uma das mais evitáveis.
das mais fáceis de se evitar, que é 1 em cada 4 pessoas já deixou de reportar um erro ou uma suspeita de insegurança de breach por falta de segurança ou por medo de retaliação. 1 em cada 4 pessoas já deixou de reportar uma possível falha de segurança por insegurança ou medo de retaliação. O que é isso? Novamente, Rodrigo deu um spoiler aqui do que eu queria dizer. Aquela situação de, ai, fulano clicou nisso, eu não acredito. Ou, fulano, mas está exagerando. Então, o medo de soar alarmista, de soar exagerado, o medo de achar que uma coisa é um phishing, um golpe, eu acho que isso aqui pode ser um ransomware, e de repente não ser e ser ou zoado por aquilo, ser retaliado, no sentido de ser ou desconhecedor do tema, ou alarmista, e a questão da insegurança. E essa insegurança ela vem muito no lugar hierárquico, que foi muito parecido com o caso que a gente acabou de mencionar do oleoduto. Porque as pessoas sentem que ela não tem hierarquia suficiente ou senioridade suficiente para identificar um risco significativo. Então, ela acredita que, se aquele risco fosse real, alguém mais experiente que ela, ou alguém mais alto na hierarquia do que ela, já teria percebido. Não é possível que eu, o Hellis, tenha sido a primeira pessoa que percebeu isso aqui. Então, ou eu estou errado, e isso não é um risco tão significativo, ou isso sim é um risco muito significativo, mas por ser tão importante, alguém maior que eu, mais experiente que eu, já deve estar cuidando. Então, com base nisso, eu digo que se o erro costuma ser humano, ou o início do erro está quase sempre centrado no humano, a solução também precisa começar a ser mais centrada no humano. E aí eu trouxe 4 soft skills que eu considero críticas e que eu gostaria que nós anotássemos, para começarmos por ela. Se a gente ainda não está conscientemente treinando soft skills como camada de segurança, vamos começar por essas 4. Primeiro, o pensamento crítico. Pensamento crítico é aquele 1 segundo estratégico que te ajuda a parar e revisar o contexto antes de tomar uma decisão. Esse 1 segundo que faz toda a diferença entre um clicar e o deixa eu checar essa informação antes. A gente também tem um caso muito emblemático da Qantas, que é uma empresa de aviação, onde alguém se passou por um funcionário usando de hacker social, então tinha informações pessoais de um funcionário, ligou para uma empresa terceira que cuidava da segurança e falou, olha, eu sou fulano de tal, funcionário, eu tenho esse registro de ID, eu preciso dos meus dados de acesso porque eu esqueci. E como ele deu uma lista de dados de confirmação que soavam verídicos e que batiam com o registro, aquela empresa terceira liberou o acesso. Um prejuízo significativo também. Por quê? Pensamento crítico. Tudo bem, tem aqui uns dados que estão realmente condizentes com o que está aqui no meu registro. Deixa eu ligar para a empresa para confirmar. Deixa eu entrar em contato com o funcionário através do número de celular dele para entender se é. Então, às vezes, uma coisa que falta é esse 1 minutinho que separa o impulso da ação. E treinar pensamento crítico nos ajuda neste sentido. Inclusive fazendo revisões de processos para entender se eles ainda funcionam diante do contexto. Tem uma rádio, a Rádio Band News fala, em 7 minutos tudo pode mudar. Se em 7 minutos tudo pode mudar, em 7 dias, em 7 meses, tudo pode mudar mesmo. Então, quando a gente tem processos críticos de segurança, é muito importante que a gente faça revisões colaborativas. E por que colaborativas? Para terem pessoas com pensamentos e backgrounds distintos, que vão analisar partes distintas, com olhares distintos. Porque, de novo, né, no meu histórico de indústria de tecnologia, parte dele foi como engenharia de qualidade. E a coisa que a gente mais teme quando a gente está testando sistemas complexos é esse viés da normalização. É o que a gente fala do vício, né, de quem está lidando com uma funcionalidade durante meses, será a mesma pessoa que testa ela no final. Porque você já sabe qual é o caminho feliz, você sabe qual é o resultado esperado. Então você tem um viés neurológico natural que vai te levar pelo caminho que já está traçado. Eu dou muito exemplo de grama. Quem aqui é do interior ou visita muito o interior, levanta a mão para mim. Quem passa por espaços, quando a gente está atravessando gramados, pastos, repara, o que você faz?
Você está aqui, você vê um gramado, um pasto largo para atravessar, ou um campo. Você não vai por qualquer lugar. Você olha onde o mato está mais baixinho, não é? Onde a terra já está começando a aparecer, onde a grama já está gasta. E ela está gasta por quê? Porque muita gente já passou por ali. Talvez você mesmo tenha repetido aquele caminho várias vezes. Naturalmente, você será guiado e inclinado a passar de novo por aquele caminho que já está mais baixo. Assim funcionam as nossas conexões neurológicas também. A tendência é que a gente vá dar preferência por caminhos que já estão traçados. E aí, quando a gente não tem o pensamento crítico, esse fluxo natural se torna o fluxo rotineiro. Porque ser o fluxo natural não necessariamente significa que ele deve ser o seu fluxo de rotina. E quando a gente tem o pensamento crítico, é isso que faz a gente parar diante do caminho que está traçado, onde o mato está mais baixinho, e falar assim, será mesmo que esse é o caminho mais curto? Será mesmo que desde que eu comecei a trilhar este caminho aqui, ninguém criou uma ruinha aqui do lado, que torna esse meu caminho mais fácil? Então, quando a gente tem pensamento crítico, tem decisões menos impulsivas e tem uma mitigação de riscos significativa. A próxima é a autodisciplina digital. A autodisciplina digital é o que traz para a gente esse contraponto do instinto. É o que faz com que a gente siga aquilo que foi determinado conscientemente pelo time como política, mesmo quando há variações no ambiente que nos induzem ao contrário. Quer ver um exemplo bem simples? É quando você tem uma política, mas chega alguém que é da diretoria e fala, eu preciso que você faça aqui rapidinho para mim. Olha, eu não posso fazer rapidinho porque eu tenho que preencher esse formulário, eu tenho que entender isso aqui, temos que fazer um background check antes de dar um acesso para uma pessoa terceira. Ah, mas o background check vai demorar 7 dias, não tem jeito. Eu preciso que você faça isso aqui rapidinho. Poxa vida, de novo, se eu sou um júnior e um diretor está me pedindo isso, meu instinto é fazer. Então, quando temos a autodisciplina, a gente começa de novo a ter esse cuidado. Aqui a gente tem também um dado interessante de que daqueles 95% de erro humano que causam as falhas críticas nos sistemas, 72% deles são devido ao uso de dispositivos ou dados pessoais no contexto de trabalho. Aqui, mais uma vez, a gente entra com o WhatsApp. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu não quero comprometer ninguém, não quero comprometer empresa nenhuma, perguntando quantos de nós estamos utilizando o WhatsApp no dia a dia para assuntos de trabalho. E aqui, a gente tem aquilo, mas é só hoje. Mas é só para mandar um negócio aqui rapidinho. Não, é só um print que eu vou mandar. Aí que eu estou no horário de almoço, tem um cliente pedindo um negócio urgente. Ô fulano, vou te passar minha senha, loga aí no sistema e termina isso aqui para mim. É só hoje, é só um print, é só uma foto, é só uma senha, não vai dar nada. Autodisciplina digital é aquilo que te prepara e te arma, te equipa para seguir os processos, mesmo quando há forças fortes contrárias a esse padrão. E por que aqui a gente está falando de que isso te prepara e te equipa? Porque é muito difícil, de fato, você lidar com essas situações imprevistas, especialmente as que envolvem hierarquia, se não há uma formalização deste equipamento. Então, se não há uma formalização, inclusive vindo diretamente das lideranças, que têm um papel fundamental nisso, em autorizar que a pessoa se coloque com firmeza diante de um pedido ou proposta de violação daquilo que foi colocado como política. Se não há essa formalização vinda da liderança, é muito difícil que as pessoas que são a maioria, porque quando a gente pensa em senioridade, a gente sempre pensa em pirâmide, certo? A gente tem uma pirâmide com uma base formada de júniores, pessoas menos experientes, e a gente vai subindo nessa pirâmide, ou seja, tendo menos pessoas à medida que a gente aumenta e avança nessa hierarquia ou nessa senioridade. O que significa que a maior parte das pessoas que lidam com os seus dados, com a sua reputação, com a sua empresa, seu sistema, elas são de senioridade média-baixa, se a sua pirâmide está correta. Nesse sentido, é extremamente importante que aqueles que estão lá na pontinha de cima da pirâmide autorizem as pessoas da base a se manterem firmes diante das políticas. Se um diretor está me dizendo que eu preciso violar, ou que ele quer que eu viole a política, é preciso que eu tenha o aval de outras pessoas, de outros pares de igual hierarquia,
já me dizendo que eu posso ser firme naquele ponto. Porque também não estou dizendo que essas pessoas, esse diretor do meu exemplo, está chegando aqui na maldade. Muitas vezes é no hábito, é na pressa. Muitas vezes ele nem sequer está dando uma carteirada. Mas é natural, está implícita na relação de poder que aquela pessoa é hierarquicamente superior, doravante, ela pode me trazer alguma complicação ou até menos que isso. Às vezes não é nem um medo de ser retaliado. Às vezes é a simples aceitação de que ele sabe o que está fazendo. A próxima é a tolerância à ambiguidade. Para mim, essa é uma das mais difíceis. Até porque a própria definição de ambiguidade, ela é complexa, né? Ambiguidade, eu gosto de dizer que ela se mostra quando os dados, os fatos, não são suficientes para te dizer o que fazer. E é por isso que ela é tão complicada. Especialmente a gente que trabalha com tecnologia, a gente tem um hábito bom, eu espero, de olhar para os dados, olhar para os fatos, analisar, entender como é que a gente calcula a melhor rota com base naquilo que está posto. Mas e quando os dados não são suficientes? Eles te mostram iguais possibilidades de sucesso e falha para diferentes caminhos. Ou quando você não entende o contexto 100%, você ainda não tem todas as informações, mas precisa tomar uma decisão mesmo assim. E isso não é exatamente uma exceção no nosso mundo. Quantas vezes a gente recebe um alerta de falha, a gente recebe um reporte com falhas que a gente ainda não sabe exatamente a causa e nem o possível impacto. Então, a tolerância à ambiguidade, ela nos ajuda a agir com critério, mesmo quando a gente ainda está na incerteza. Como líder, eu conseguir dar um direcionamento para o meu time, mesmo enquanto a gente ainda está fazendo uma análise de um potencial problema. Eu conseguir ir mitigando uma situação enquanto eu estou construindo a solução definitiva. Por exemplo, voltando no caso do oleoduto, o que eles fizeram assim que perceberam a falha foi desabilitar todos os sistemas até entender o que estava acontecendo. Será que teria alguma outra alternativa que não fosse deixar todo mundo desabastecido enquanto eles entendiam onde é que estava a falha? Mas isso exigia uma tolerância à ambiguidade já treinada, não é uma coisa que se desenvolve de supetão. Então, quando a gente age com critério na incerteza, a gente não está falando sobre tomar decisões no escuro, mas sobre não paralisar enquanto a luz não está acesa. Então, quando a gente vai para o próximo, que é a comunicação estratégica, isso aqui também faz todo sentido para se conectar com como é que eu saio da ambiguidade. Como é que eu me comunico, como é que eu faço o fluxo de informações circular de maneira adequada, de maneira devida. E isso não é sobre volume de comunicação. É muito mais sobre a direção dela e sobre o quão clara ela é para as pessoas. A comunicação estratégica, você percebe que em todos os cases que eu mencionei até agora, ela vai permear. Quando eu coloco esse estratégico na frente da comunicação, é justamente porque eu preciso ter parâmetros bem setados para que eu entenda o que tem que ser comunicado, porque afinal, se eu tenho alarmes o tempo inteiro, eles também entram no viés de normalização e eu começo a não me preocupar com eles. Quem aqui nunca passou pela situação de ter um monte de alarme chegando no e-mail o tempo todo, ao ponto que você fala assim, não, esse aqui eu vou fazer até uma regra aqui no meu e-mail, que chegou com esse título, eu já movo aqui para a pastinha de spams ou para lixeira, porque todo dia tem 10 ou 15 desses, senão não deve ser nada importante. Então eu preciso, veja bem aqui a tolerância e a ambiguidade como ela entra. Eu preciso, por um lado, fazer com que as pessoas se sintam 100% seguras de me comunicarem um potencial risco, mesmo que elas não tenham certeza. Ao mesmo tempo, eu preciso que essa comunicação seja estratégica, porque se eu também receber 50 comunicações, 50 alertas diários, o meu time vai chegar num ponto em que ele não vai se importar com aqueles alertas. São 50 diários. Então, chegou aqui, é só mais um. Então, a comunicação estratégia é o que faz essa ponte entre eu não impeço as pessoas de me comunicar, eu deixo elas confortáveis, mas eu ensino o critério para elas. Eu ensino como é que elas vão qualificar o que precisa ser escalado e o que não precisa. Porque quando a gente não tem tudo isso, quando o comportamento não está bem treinado, o fato é que toda a política de segurança vai ser só mais um PDF esquecido na pasta de compliance. E não é o que a gente quer. Treinar comportamento exige 3 coisas. E eu queria dar rapidamente alguns exemplos para te mostrar que não é preciso ter um orçamento gigante,
nem um batalhão de pessoas para começar a investir no treinamento de soft skills. A gente precisa ter contexto real, clareza na comunicação e repetição consistente. Não se treina comportamento através de frases bonitinhas, não se treina comportamento com uma única palestra dada para o time, se treina com consistência, com repetição e com clareza de contexto. Então aqui algumas dicas que eu trago para vocês. Não comece com protocolo, comece com permissão. Então, antes de abrir um docs para começar a redigir mais 15 páginas de uma nova política que vai envolver soft skills e comportamento, e fazer um POP, um manual para poder... Não. Comece simplesmente reunindo aquelas pessoas que são seus pares, ou as pessoas que você lidera, e dizendo para elas o seguinte: mesmo se for uma questão boba, fala comigo. Mesmo se você não tiver certeza, reporta. A gente prefere validar e entender que não era um risco, do que ter um risco que de repente não foi comunicado e a gente tem um prejuízo por causa disso. Então comece com permissão. Nai, mas todo mundo sabe, a gente tem uma cultura maravilhosa na empresa, a gente se comunica. Mas a gente tem um viés social muito tendencioso a se calar para evitar problema, a se calar para não ter certeza. E ter certeza custa esforço mental, custa energia, porque você tem que processar aquele pensamento crítico. Então, quando você fala assim, olha, se você suspeitar de alguma coisa, comunique. Suspeitou? Comunique. A gente valida juntos. Você já está fazendo um bom passo à frente. Depois, lembrar as pessoas de que normal não é seguro. E eu deixo para vocês fazerem uma nota para darem uma olhadinha no caso Marks & Spencer, de 2025. É um caso de falha muito interessante, voltado justamente para esse viés da normalização, onde havia uma falha que já estava lá há muito tempo. E a maioria das pessoas já sabia, já tinham visto aquela falha, mas como ela já estava lá e nada tinha dado problema, deixaram. E quando a gente fala de normal não é seguro, é aquilo que a gente comentou no começo. O caminho traçado nem sempre continua sendo o melhor. Mas a gente sabe que para ser eficiente, a gente tem que repetir o que já deu certo. Correto. Para ser eficiente, nós temos que repetir o que já deu certo. Mas temos que sempre continuarmos a perguntar se continua sendo certo antes de repetir. Essa é a chave. E comunicação como cultura. Como a gente já falou, a comunicação estratégica ela vai permear toda e qualquer solução, assim como a ausência dela vai permear todo e qualquer problema. O T-App é o caso que eu deixo para vocês aqui darem uma olhada, é um site que foi construído para mulheres darem avaliação sobre homens com quem elas tinham tido encontro. E aqui a gente teve uma falha de comunicação que custou o vazamento de inúmeros, mais de milhões de dados de usuário, com as suas respectivas selfies, com conversas íntimas que haviam sido trocadas dentro do app. Tudo isso também por hacker social, que foi informações obtidas através de comunicação lateral. Lá em Minas, a gente chama de comer pelas beiradas. Você vai comendo pelas beiradinhas, que time você torce? Ai, qual que é a sua comida favorita? Menina, você estudou onde quando você era criança? Quando você vai ver, é tudo a lista de perguntas de segurança que tinha ali no sistema para recuperação de senha. Então, coisas bestas como essa custam a reputação e a destruição de uma empresa, como foi o caso da T-App. E aqui a reflexão que eu deixo para vocês é, você já está treinando o comportamento da sua equipe. O que quero perguntar é qual é o comportamento. Porque quando as pessoas começam a infringir um processo e ninguém fala nada, isso é reforço comportamental. Quando existe uma cultura de silêncio em que só as pessoas que têm senioridade X podem trazer riscos à tona, você também está reforçando o comportamento de silêncio. Então a questão não é se você está treinando, é qual comportamento você está treinando. E a mensagem final para mim é essa, sabe? Que no final das contas, comportamento é exatamente como um antivírus. Para funcionar, tem que ser ativado e atualizado sempre. Muito obrigada. Continue esse papo comigo. Siga a gente no IBAC e continuamos falando sobre segurança, sobre pessoas e sobre soft skills. Obrigada, pessoal. Corre, Rodrigo. Corre, Rodrigo. Bem-vindo, sinta-se em casa. O palco é todo seu. Valeu, obrigado. Foi ótimo, né? Parabéns, muito obrigado pela tua talk aí.
E como conectou, né, com o papo ali, parece que a gente tinha combinado, né, Nay?